In Times Like These é o título deste podcast. Em português seria Em Tempos Como Estes. E é um dos 3 podcasts que tenho tido em mente há mais de 2 anos. In Times Like These, ou em português, Em Tempos Como Estes. É um dos 3 podcasts que tenho tido em mente há mais de 2 anos. Os outros são Dá-me Esta Montanha, Give Me This Mountain, que conta a história das nossas experiências missionárias durante os 44 anos em que estivemos no Brasil e na Madeira, em Portugal. E o outro, Estas Coisas Foram Escritas, These Things Were Written, que se dedica a estudos expositivos dos livros da Bíblia, capítulo a capítulo, a começar pelo livro dos Juízes. Por que 3 podcasts? Cada um tem um propósito específico, e este, como seu título implica, trata de acontecimentos atuais. As condições sociais, econômicas e governamentais parecem agravar-se dia após dia, de formas especialmente preocupantes para nós que procuramos viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é clara de que as condições na Terra vão piorar muito, culminando naquilo que é descrito no livro do Apocalipse como a Grande Tribulação. A linguagem figurativa utilizada ali não é facilmente interpretada. Normalmente há mais versões do significado das passagens do que há pessoas a participar na discussão. Mas a mensagem é clara. O mundo em que vivemos caminha para a morte e a destruição. E como o próprio Jesus disse, se esses dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Mateus 24, versículo 22. Ou algumas traduções dizem assim, ninguém sobreviveria. Está pronto para os próximos tempos? 2 Timóteo 3:1 diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Entre nós, que acreditamos na Bíblia e aguardamos a segunda vinda de Jesus, existem várias opiniões sobre se a igreja ainda estará na terra durante a grande tribulação. Penso que a maioria dos evangelhos são da opinião de que Jesus virá e tomará a sua igreja da terra antes desse tempo, uma posição chamada o arrebatamento pré-tribulação. Na outra extremidade do espectro doutrinário deste ponto, outros acreditam que a igreja ficará na terra até que Jesus volte em glória para pôr fim ao reinado do anticristo. A linguagem figurativa utilizada ali não é facilmente interpretada. No entanto, ainda outros assumem uma posição que diz que os crentes serão arrebatados após 3 anos e meio de tribulação. Será que importa qual a posição que a pessoa toma? Como Paulo escreveu em Romanos 14:5, cada um esteja inteiramente segura em sua própria mente. Ele dizia isso em relação a questões de comida ou costumes, em relação à guarda de certos dias, mas creio que o princípio aplica-se aqui também. Para mim, esta questão não tem importância fundamental na nossa vida. Primeiramente, o que eu ou aquele que me ouve agora acreditamos não mudará o tempo da vinda de Jesus que Deus estabeleceu. Em segundo lugar, devemos viver vidas justas, quer estejamos vivos quando Jesus vier ou se somos arrebatados antes da grande tribulação. Afinal, de uma forma ou de outra, estaremos todos perante Deus e seremos julgados. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Temos de estar preparados para o que vier em cada dia. Por coincidência, preparo o guião para este primeiro episódio de Em Tempos Como Estes, no dia 23 de fevereiro de 2022. Enquanto escrevo estas linhas, acompanho
as notícias sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia no início da manhã, hora de Kiev. Vejo as cenas do ataque inicial a Kiev, com emoções profundas. É uma cidade que visitei em 2 ocasiões, onde vivem irmãos e irmãs que foram membros da nossa igreja na Madeira há vários anos. Reconheço as igrejas e praças da cidade. As sirenes do ataque aéreo soam sobre Lviv, outra cidade que visitei 2 vezes, e onde vivem outras famílias que conhecemos na Madeira. Os tempos trabalhosos virão. E estas notícias de hoje aumentam a ansiedade do mundo, que já vive sob a pandemia de Covid por 2 anos. Aqui, nos Estados Unidos, a população está profundamente dividida sobre questões políticas e sociais, a um nível que ninguém acreditava que pudesse acontecer. Constantemente ouvimos as palavras: "Esta não é a América que eu reconheço." Quem sabe qual será a situação real na Ucrânia ou no lugar em que vivemos, na altura em que o ouvinte escuta estas palavras. Não tenho nenhuma expectativa que estes problemas venham a ser resolvidos tão cedo. Antes, creio que serão piores. Mas o futuro é desconhecido. Não podemos prever exatamente o que os tempos trabalhosos significarão, mas ao encontrar esses desafios, teremos a sabedoria e a força para sermos vitoriosos. Peço a Deus para que este podcast seja uma fonte de encorajamento e iluminação quando enfrentarmos os desafios divulgados nas redes sociais ou que assistimos na televisão cada dia. Em tempos como estes, precisamos da Bíblia. E pela fé em Deus, seremos vitoriosos em tempos como estes.